Sejam muito bem-vindos para a nossa live, que está começando agora, a nossa live de quarta-feira tradicional, que tem repercutido muito, inclusive, por isso que a gente resolveu fazer toda semana. Sejam bem-vindos. E já quero começar com informações importantes para a gente aproveitar ao máximo o nosso tempo juntos. Muitas vezes nós temos dificuldade em perceber na nossa vida a correlação entre uma coisa e a outra, entre a causa e consequência, digamos assim. E a gente acha que os nossos problemas são isolados do restante da nossa vida como um todo. E o primeiro convite para a live de hoje aqui é que a gente consiga talvez dar um passinho para trás e ver o todo na nossa vida. E também se permitir largar o controle. Se permitir largar o controle porque tem uma força que conduz a todos nós. E cada vez que a gente percebe isso, cada vez que a gente se depara com isso, a gente percebe que nada acontece por acaso, a gente percebe que tem um propósito por trás, inclusive dos acontecimentos que são ou foram dolorosos na tua vida. E quando a gente entra em harmonia com esse destino, com essa força que conduz, a gente consegue com muito mais facilidade adquirir o ensinamento que aquele desafio nos trouxe, e a gente segue muito mais edificado, muito mais forte também para depois transbordar através talvez da nossa profissão e então ter sucesso. Vamos chegando, sejam bem-vindos todos que vão chegando agora também. E como as coisas estão conectadas, às vezes a forma como você age em um ponto na tua vida determina a forma como você vai agir em todo o restante. Então, às vezes, você tem que prestar atenção no pequeno, em como você age nas pequenas coisas, e você vai ter uma pista ali de o porquê está acontecendo aquele grande problema. Boa noite, os alunos todos ali em peso, a galera vai chegando. Aproveitem também para encaminhar a live, né, para uns 3 amigos. Caminhe a live para 3 amigos, porque a gente vai falar muita coisa importante aqui hoje, e às vezes alguém que vocês conhecem precisa ouvir algo que vai ser falado aqui. E como eu estava dizendo, tem uma força maior que conduz a todos nós. E eu nem estou falando isso no sentido místico de ter fé, mas no sentido de que a gente pode sentir e perceber essa força atuando e organizando as peças para que a gente consiga aprender com a realidade e depois servir a um propósito. Servir a um propósito que talvez nada tenha a ver contigo, mas sim com as pessoas que você vai impactar através do teu servir. Olha só que interessante. Talvez o teu propósito não tenha nada a ver contigo. Você fica buscando um propósito para ti, e é por isso que você não encontra. Mas o teu propósito tem a ver com as pessoas que você vai contribuir. Olha que interessante. Talvez quando a gente muda essa perspectiva, esse olhar, a gente consiga ser encontrado, ser tomado a serviço pelo nosso propósito de uma maneira muito mais fácil, muito mais leve, muito mais fluida e com muito mais leveza. E o sucesso acontece dentro dessa leveza. O sucesso não é pesado. O que é da vida vem com facilidade. Mas eu preciso estar em harmonia com a vida para que o sucesso venha a mim com facilidade. Tá fazendo sentido já nesse início de live? E para quem acompanha nossas lives toda quarta, sabe que a gente vai trazer conteúdo de aula mesmo, né? E bem útil para que a gente consiga levar uma vida mais leve a partir disso. E dentro dessa força que conduz a todos nós, muitas vezes nós somos tomados a serviço também para contribuir na vida de outra pessoa. E às vezes é no simples. Caminhando uma live, como eu falei aqui, como eu brinquei, às vezes é falando algo positivo para aquela pessoa, que você não sabe como a pessoa vai receber,
você não sabe o porquê você sentiu de falar aquilo, mas talvez você seja tomado a serviço em algumas ocasiões para falar uma palavra eficaz que pode contribuir para que aquela pessoa na tua frente tome uma decisão diferente, que conduza mais para a vida. E mesmo que não haja nem sequer um agradecimento pela tua contribuição, a gente sempre lembra que a vida é muito justa. A vida é muito justa e toda vez que a gente toca o coração de alguém e torna a vida daquela pessoa melhor, a gente ganha algo que eu chamo de peso de alma. A gente é retribuído pela vida, pelo nosso serviço prestado, através de sorte, através de saúde, através de boas amizades, de relacionamentos saudáveis e de dinheiro também, né? Através, né, da leveza que ele pode chegar até nós. Então, levando em consideração que a vida é muito justa, a gente se coloca a serviço para ser contribuição na vida das pessoas. Então, ao invés de você ir para a vida pensando no que a vida tem para você, ou buscando propósito, você vai para ajudar outras pessoas. E falando nisso, a correlação entre as áreas da vida, que muitas vezes passa despercebido pela nossa visão mais focada em um determinado ponto, faz com que a gente não perceba o todo. Então, toda vez que a gente se apega a um detalhe, a gente perde o todo. Por isso que é muito importante dar um passo para trás e ter aquele olhar de mais profundidade. E tem uma teoria que eu quero trazer hoje aqui, uma teoria bem profunda e bem importante, inclusive que vocês, especialmente os terapeutas, podem usar como base depois para contribuir ainda mais, que é os 5 círculos do amor. Bert Hellinger criou uma metáfora para exemplificar como se estrutura a ordem de importância das coisas na vida. Basicamente a metáfora é, imagina que a tua vida é uma gota que cai num espelho de água e então cria 5 círculos concêntricos a partir do impacto. Cada círculo envolve determinadas tarefas e você só pode ter sucesso no círculo seguinte se você cumpriu as tarefas do círculo anterior. E um problema no primeiro círculo vai causar um problema em todos os outros, porque a vida te força a voltar a cumprir as tarefas e então depois novamente seguir. Então, por exemplo, o primeiro círculo é referente a pai, mãe e realidade. Então, eu preciso tomar pai e mãe no meu coração, honrar pai e mãe. Eu preciso ter uma boa relação de ser pequeno, estar no meu lugar em relação a eles, me permitir ser cuidado, né, sem inverter posições, e ter gratidão. A partir daí, eu vou para o segundo círculo, que é servir. Eu só consigo servir a vida e transbordar se antes disso eu fui capaz de receber a vida e receber tudo o que meus pais fizeram por mim com gratidão. Nesse segundo círculo de servir a vida, eu aprendo o que é justiça. Eu aprendo que eu posso ir para um mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, onde vai haver uma troca em equilíbrio. E eu vou amadurecer como pessoa também. Depois disso, eu vou estar pronto para o terceiro círculo do amor, que é do relacionamento de casal. Então, como eu aprendi a tomar com os pais, como eu aprendi a servir a vida, transbordar e trabalhar, eu estou pronto agora para equilibrar numa relação de casal em igualdade, onde você não vai ser mãe do teu marido, onde você não vai ser pai da tua esposa. Vocês vão ser iguais e vão contribuir, somar um ao outro. Feito o terceiro círculo, vocês vão para o quarto círculo, que é legado, que é ter filhos ou criar uma empresa, que não deixa de ser como se fosse um filho também, porque cria alma própria. E depois o quinto círculo é impactar o mundo. Agora olha que interessante, eu trouxe essa teoria hoje para que a gente perceba o seguinte. Se você não fez o primeiro círculo, você vai ter problema em todos os outros. Se você, por exemplo, ainda julga a tua mãe, ainda não tomou o amor do teu pai no coração, ainda, ainda não se dá bem com os pais,
que é o primeiro círculo, você vai ter problema no trabalho, que é o segundo círculo. Você vai ter problema no relacionamento de casal, com os teus filhos, e não vai impactar o mundo. Se você fez bem a tarefa do primeiro círculo, que é pai e mãe em realidade, mas o segundo círculo você não fez, você vai ter problema no terceiro círculo, no quarto e no quinto. Mas um problema no terceiro círculo não vai afetar em nada os dois anteriores. Fica muito fácil de perceber aonde a gente tem que olhar quando a gente percebe a ordem dos 5 círculos do amor. Então, um problema com o teu filho, em tese, não deveria afetar o teu relacionamento de casal, porque o quarto círculo não afeta o anterior. Porém, um problema no relacionamento de casal vai fazer com que se crie um problema de relacionamento com os filhos. Tá fazendo sentido essa teoria? Por isso que a gente costuma olhar para pai e mãe primeiro numa constelação, porque se ali não está em ordem, a gente não consegue colocar o restante em ordem. E aproveitando também que a gente está trazendo teorias e tudo isso, né? Para quem talvez esteja aqui pela primeira vez, seja um pouquinho diferente, um pouquinho difícil, né, de compreender tudo isso. Mas vai fazer muito sentido depois, quando a gente perceber na prática como isso tem efeitos reais e como a gente pode, sabendo para onde olhar, resolver com muito mais facilidade. Então, muito sentido, começa por aí. Olha que interessante. Vou tentar dar um exemplo prático para ficar mais fácil da gente entender. Uma pessoa, por exemplo, que não tomou a mãe no coração, julga a mãe, ou tem muito pena da mãe e isso faz com que se crie uma barreira, se distancie, não tomou a mãe no coração, não é grato pela mãe. Essa pessoa começa a desenvolver características próprias de uma pessoa que não tomou a mãe no coração. Ela sorri com muito mais dificuldade, e quando sorri os olhos não sorriem, é só daqui para baixo. Ela começa a criar uma dificuldade de comunicação, ela tem dificuldade em confiar nas pessoas, e como o dinheiro é uma energia de confiança, ela tem dificuldade em ganhar dinheiro. E tudo isso vem do arquétipo feminino a partir de tomar a mãe no coração. Depois disso, no relacionamento de casal, se ela já está programada para não confiar em alguém, ela já espera que o homem não seja confiável, então ela vai atrair o homem que ela espera, criando uma profecia autorrealizante. Depois, se ela tiver um filho, provavelmente vai ter um problema de relacionamento com o filho, que a maioria dos problemas de relacionamento com o filho você resolve quando você se resolve na tua relação com os teus pais. Primeiro círculo, né? Então vai ficando muito mais fácil de compreender a dinâmica por trás. E as relações humanas, a forma como a gente olha para as pessoas, determina também o grau de sucesso que você vai ter na vida. Porque para a alma, para o coração, as pessoas são mais importantes do que as coisas e conquistas. Então, em primeiro lugar, como está a sua relação com as pessoas. Quando eu fiz o mestrado na USP, tinha vários estudos científicos, vários artigos que relatavam como a qualidade das relações influenciava diretamente no sistema imunológico e na saúde. Quanto mais bem relacionado você estiver, mais saúde você tem. O estudo do desenvolvimento adulto também, né, aquele mega estudo que fizeram também relata isso, né? Que quanto mais saudáveis são os seus relacionamentos, mais você vive também e com mais qualidade de vida. O grau de sucesso que a gente tem também é determinado pelo círculo de laços que a gente cultiva com as pessoas. Então, quanto mais hábil você for em gerar valor, fazer amigos, ser uma pessoa agradável que ajuda as pessoas ao teu redor, mais facilmente também você terá sucesso.
Inclusive eu vou falar algo bem importante aqui. Mas antes de eu continuar, encaminhe essa live para 3 pessoas, porque a gente vai continuar falando coisas importantes e às vezes você conhece alguém que precisa ouvir o que vai ser dito aqui. Então encaminhe para 3 pessoas para contribuir na vida dessa pessoa também, tá? E o que eu vou falar agora é muito importante, que é em relação aos amigos, né, que a gente tem, aos laços que a gente cultiva. Um dos segredos também do sucesso é você fomentar o sucesso do outro. É igual o propósito. Se você quer um propósito para si, você não encontra. Mas se você entende que o teu propósito não tem a ver contigo, mas tem a ver com as pessoas que você contribui, aí você, como se encontrasse o propósito muito mais fácil, ou ele te encontra. E da mesma forma, o sucesso vem a ti se você ajudar outras pessoas a terem sucesso. Nós também percebemos no último curso de trauma que tivemos no mês passado, que quanto mais a gente ajuda as pessoas a se curarem, mais curado a gente fica. Olha que maravilhoso, é dando o que se recebe. E isso acontece no nível da alma, é quase automático. Uma das características que a gente mais deve fazer crescer dentro do nosso coração é se alegrar com o sucesso do outro. E quanto mais pessoas você ajudar a ter sucesso, mais você próprio terá sucesso. Então se alegre com o sucesso de outra pessoa. Aplauda o sucesso de outra pessoa. Ajude outra pessoa a ter sucesso. Esse é um dos segredos para que você também alcance isso. Se conecte com pessoas que têm sucesso. E fale do futuro sempre. Seu passado tem o direito de ser esquecido. Vocês estão quietos na live? Eu sei que hoje eu já comecei falando muito, né? Mas eu vou responder algumas perguntas agora, tá? Perguntas que vocês fizeram na caixinha de perguntas. Mas fiquem à vontade para fazer a pergunta de vocês aqui. Inclusive, se vocês quiserem fazer uma pergunta baseada em tudo que eu já falei, fiquem bem à vontade, tá? Para interagir aqui no comentário. Vamos para as perguntas então. Confiar na decisão tomada e seguir. Aqui dá para vocês verem a pergunta também. Confiar na decisão tomada e seguir. Quando a gente toma uma decisão, sabe por que é tão difícil tomar uma decisão? O próprio nome já diz, né? Em decisão, separação. A pergunta é: o que precisa ser deixado para trás que você está teimando em levar junto contigo? A Carol colocou só absorvendo. E a minha mãe e meu pai estão presentes na live. Sejam bem-vindos, os criadores, e eu sou a criatura. Então, quando a gente não sustenta, não confia na nossa decisão tomada, é porque talvez a gente queira não deixar para trás algo que precisa ficar para trás. O apego no passado ou em um elemento do passado faz com que você não consiga sustentar a decisão tomada. E então seguir rumo aos frutos que uma boa decisão vai gerar para ti. Rumo ao sucesso que uma boa decisão vai gerar para ti. Hoje eu estou falando bastante de sucesso, né? Uma outra característica de pessoas de sucesso é tomam muitas decisões rápidas e também aguentando as consequências dessas decisões tomadas. Então, quando tomam uma decisão e porventura essa decisão se mostrar infrutífera, eles assumem a responsabilidade. Isso é uma característica de pessoas de sucesso.
Mas eu olharia pro apego em primeiro lugar no teu caso, tá? O que você não tá querendo deixar para trás. Às vezes o que você não quer deixar para trás é uma conta também. Você sentiu que foi injustiçada e você não quer seguir em frente inconscientemente até que aquela conta seja paga. Abre mão do teu passado. Abre mão de receber algo do passado, para que você possa receber algo do futuro. Uma outra dica para quando a gente toma uma decisão, para que a gente confie nela e siga até o fim, sem desistir, é energia masculina que se manifesta através de como eu consigo enxergar o meu pai no meu coração. Então, quanto mais eu tenho admiração e gratidão pela figura do pai, com mais facilidade eu vou dizer não e sustentar a decisão que eu tomei até o fim. Então, também diria para olhar para isso, talvez. Mesmo que esteja boa a relação, você pode olhar para isso como um sinal de tomar essa força para fazer isso. Vamos para a próxima pergunta. Essa aqui que foi feita agora. Tem o bruxismo extremo. Pode ser algo inconsciente que não quero deixar ir embora? Geralmente, o bruxismo tem a ver com raiva reprimida. Então, às vezes, um trauma da tua infância ou injustiças que você passou lá atrás, e isso gerou um movimento de congelamento, né? O congelamento que gera o trauma e não o fato em si. Às vezes a pessoa passa por um acidente de trânsito e não traumatiza, por exemplo, né? Mas se você congelou diante de uma situação onde você sentiu muita raiva e você não foi autorizado a manifestar essa raiva, você pode somatizar no teu corpo, através do bruxismo, muitas vezes. Dentro da cura de trauma, não é bem constelação essa teoria, mas vai ajudar muito. Você precisa trazer novos aprendizados para o teu corpo para conduzir a raiva para as tuas mãos e os teus pés. Então elas serão liberadas com facilidade. Se você traz para essa região aqui, torácica, ou para a mandíbula, ela pode somatizar em doenças, né? Aqui no bruxismo, e aqui através da sensação de angústia, ansiedade e outras questões somáticas também. O que a gente faz então se eu percebi que não é que estou tendo bruxismo? Se for algo relacionado a trauma e raiva, tem todo um processo de liberação de trauma, dá para fazer uma constelação para mudar a tua imagem interna, e depois disso você entra num processo de exercício físico, de meditação do aqui e agora, entra num processo de sempre estar presente no aqui e agora, em trazer mais propriocepção para o teu corpo. Então você vai liberando cada vez mais essas informações, vai ficando mais livre. Sistemicamente também pode ter um outro motivo para bruxismo, que é no caso quando os pais são separados. Então às vezes a criança quer unir os pais. Então a parte de baixo da mandíbula representa o masculino e a parte de cima o feminino. Às vezes também é uma forma inconsciente de uma criança, quando vê os pais pararem muito cedo, tentar unir os pais representados, né, no corpo da criança. Eu acho que esse segundo caso é um pouquinho mais raro do que o primeiro. O primeiro é um pouquinho mais comum da gente ver no nosso dia a dia. Próxima pergunta, espero ter ajudado ali no anterior. Como perdoar pessoas que no passado me fizeram mal e ficaram me devendo algum valor? A gente precisa dizer como Fernando Pessoa nos disse em um poema: vida, nada me deves. Nós precisamos olhar para o nosso passado e entender que o passado nada nos deve. Muitas vezes quando a gente diz eu te perdoo, na verdade a gente está julgando e cobrando, inclusive. Então às vezes é mais útil
a gente olhar para como está a nossa postura no nosso coração, ao invés de verbalizar, né, as palavras perdoo. Até porque você própria já percebeu que não adianta só falar, algo continua preso aqui. Tem que ser algo bem mais profundo do coração, né? Então você pode fazer um trato com você mesma no teu coração. Ou com a vida. Pode imaginar fazendo um trato com a vida. Eu abro mão daquilo que me devem, mesmo que seja um valor dinheiro, tá? Não é só, te magoaram. Você abre mão internamente, porque você vai colocar todo o teu coração no futuro. O que eu percebi como dinâmica é, muitas vezes nós não atraímos clientes, ou a gente atrai cliente que não nos paga, porque inconscientemente a gente está esperando receber do passado, de alguém que nos deve. Então, às vezes, a gente fica perdendo dinheiro no futuro, porque a gente espera receber no passado. Então não é útil ficar esperando, tá? É mais útil você colocar todo o teu foco, tua energia naquilo que você vai entregar daqui pra frente. E você toma aquilo que você perdeu como aprendizado, como se você tivesse pagado um curso, sabe? E aí você dá como equilibrado aquilo ali. Vou te contar um segredinho, tá? Se você fizer isso muito bem, pode ser que aquela pessoa te procure para acertar, nem que seja parte do que ela te deve. Teve uma vez uma aluna minha, eu não sei se ela tá aqui na live, talvez ela esteja aqui assistindo, não se acuse, tá? Não vou citar nomes. Ela fechou um mercado e na época tinha muitas pessoas que penduravam, né? No caderninho mesmo, né? Bem cidade pequena. E muita gente ficou devendo para essa pessoa. Não tinha jeito de pagar. Então ela foi constelar e ao término da constelação eu disse, tu tem um caderninho anotado? Ela disse, tenho. Eu falei, abre mão disso, joga fora. E ela, com muita dor no coração, queimou o caderno, botou fogo no caderno. Depois disso, ela me chamou, assim, acho que na outra semana ou 2 semanas depois, apavorada, que as pessoas estavam procurando ela, querendo pagar, desesperadas para quererem acertar aquela conta que elas estavam devendo. Então, muitas vezes, após a gente desistir de cobrar, a outra pessoa sente a liberdade de te pagar. Vou te fazer refletir sobre isso, tá? E talvez algumas outras coisas venham no decorrer da live ou das próximas lives também. Vou para a próxima pergunta. Como perdoar um pai que só fez mal à família, era alcoólatra e agora não bebe mais, mas ainda faz mal para os familiares? Um pai, né? Então é um filho perguntando. O que um filho precisa fazer ele precisa tomar o pai no coração, independente do que o pai fez, porque o filho recebeu a vida do pai. Ele não estaria vivo se não fosse esse pai. Se você colocar na balança, ele bebe, fez mal e fez um monte de coisa errada. Ele deu a vida. O que é mais importante? Ele deu a vida. Então você precisa tomar o pai no coração, mesmo que tenha acontecido tantas coisas aí depois disso. Mas tomar no coração não significa conviver. Ou seja, muitas vezes o filho precisa seguir para a vida, precisa ir para outra cidade, muitas vezes criar a própria família, ter uma esposa, ter um marido, pensar em ter filhos e focar só no futuro, mas tendo gratidão a quem deu a vida. Às vezes a pessoa só consegue fazer isso depois que já seguiu para a vida. Então, uma coisa até que é importante falar aqui, mencionar, a gente fala muito na constelação que tem que tomar no coração e incluir. Mas incluir não é igual a conviver. Nós precisamos incluir quem fez mal, por exemplo, mas você não vai conviver com alguém que pode te fazer mal.
Por exemplo, um relacionamento anterior e tal, né? Então, é isso. O que pesa mais ali no teu coração? A dor do que aconteceu, porque ele bebia, porque ele fez não sei o quê? Ou o fato de que, consciente ou não, ele fez com que você ficasse viva? Então você fica com aquilo que é bom e segue a tua vida. O que eu estou convidando você e todos os que nos assistem é: todas as pessoas são imperfeitas, todas cometem muitos erros e muitos acertos. Com o que a gente escolhe ficar de cada pessoa? Aonde eu foco? Aonde eu coloco a minha atenção? Eu até falei no grupo de constelação ontem. Julgar é do ser humano. É um processo mental que acontece. Não tem como eu me obrigar a não julgar mais ninguém. Eu sei que julgar causa efeitos negativos para mim que julgo. Mas eu sou um ser humano, então eu vou julgar. Mas a pergunta é: o julgamento é o mais importante? Ou o amor e o respeito por aquela pessoa é mais importante? Se o respeito por aquela pessoa for superior ao julgamento, aquela pessoa não está sendo excluída. Para a alma, é muito importante que a gente respeite as pessoas. E às vezes, por trás de um vício, tem um amor inconsciente daquela pessoa por alguém. Vou tentar explicar de uma outra forma. Às vezes nós temos um vazio no nosso coração. E esse vazio é porque tem alguém excluído, alguém que nos falta. E aí a gente tem um vício, que é um excesso, para suprir aquilo que nos falta. Um excesso esconde uma falta, um vício escondendo uma saudade. Por trás do vício existe uma saudade por alguém, uma carência. Olha com carinho para isso. Provavelmente a pessoa já se julga o bastante, ela não precisa que outras pessoas continuem julgando ela. Fez sentido, pessoas? Deixa eu fazer aqui, ler as próximas perguntas. Estou perdida na profissão. Estou numa fase que não estou conseguindo me conectar com pessoas e coisas. Parece que estou cansada. É normal ter essas fases? É normal ter essas fases, mas eu diria que não é normal que ela se prolongue ou que seja tão comum assim, tá? Não se conectar com pessoas, eu diria que isso a gente não pode normatizar. A gente não pode considerar normal inabilidade em se conectar com pessoas. Então a gente precisa ver o que está acontecendo no nosso coração. Por que eu estou me afastando das pessoas? E isso vai trazer consequências na profissão também, no dinheiro também, na saúde. E parece que estou cansada. Essa é uma frase perigosa, tá? Quando a gente fala parece que estou cansado nesse sentido que você está falando, às vezes dá uma conotação de que você quer desistir. Só que o querer desistir, nesses casos, é perigoso. Te coloca em um movimento que te conduz para longe da vida. Coloca a tua vida em perigo, ela começa a esmorecer, ela começa a definhar. Então, não gosto de ver como normal essas fases, mas eu prefiro ver, eu escolho ver como uma oportunidade e uma necessidade de olhar mais profundamente para algo que é muito importante que você olhe, para que você aprenda com essa fase e então possa ir em direção à vida, ao sucesso, a mais abundância de relacionamento com as pessoas também, tá? Mas é como eu falei, a profissão é o segundo círculo, né? O servir.
tá tudo bem ali com os pais? Eu sei o meu lugar na minha família de origem? Será que não tá faltando um irmão? Não teve um irmão não nascido antes de mim? Será que o meu coração não tá com muita saudade de alguém que não tá mais nesse plano? Isso faz com que eu comece, gaguejando hoje, com que eu comece a me desconectar do que é real, das pessoas da profissão, para inconscientemente tentar me conectar com alguém que está em outro plano. Então perceba também se você não tem saudade de alguém que não está mais aqui. Às vezes é um irmão não nascido, às vezes é um filho não nascido. A gente sente saudade igual, tá? Mesmo que a gente não tenha conhecido pessoalmente. Entre outras coisas, tá, Fernanda? Como é uma live, eu tô sendo um pouquinho mais genérico nas minhas respostas, tá? Espero que ajude, inclusive, várias pessoas. Próxima pergunta. Eu assumi algumas responsabilidades financeiras do meu pai. Hoje parece que vivo em um looping. Quando tudo vai dar certo, eu perco tudo e volto ao zero. É muito comum isso que você falou na pergunta, Fábio. Quando a gente tem um problema ali, uma questão com o pai, a gente passar a viver em um looping de ganha e perde. De quando parece que vai, não vai. Começa muito bom, muito bem um projeto e de repente ele não chega até o final. Começa um curso e desiste na metade. É muito comum. Ou o dinheiro vem e não fica. Perco tudo, né? Como você disse, volta ao zero e recomeça o looping. Nós precisamos, no caso, se você assumiu responsabilidade financeira, você precisa, na tua postura, no coração, não ver isso como um fardo. E é bem desafiador no teu caso, porque você já assumiu, tá? Então, para alguém que não assumiu, eu diria, não assuma. Deixe com os mais velhos o que é dos mais velhos. Dai a César o que é de César. Como Jesus disse. E tu cuida da tua vida e da tua família atual. Esposa, filhos, né? Teu trabalho. Mas se você já assumiu, você precisa dar um jeito de fazer isso com leveza. No sentido de, eu ganhei tanto do meu pai. Ganhei a vida. Eu nunca vou poder retribuir tudo que eu ganhei. A vida é tão grande que não dá para ser retribuída. Mas eu assumo com alegria essa parcelinha ali de responsabilidade financeira. Mas se você fizer nessa postura, tomando o teu pai no coração, a própria força dele, a arquetípica, vai fazer com que você quebre esse looping. Agora, se vocês que estão assistindo, queridos telespectadores da nossa live, não assumiram ainda, continuem não assumindo. A vida é uma energia que flui sempre para frente. A vida é como um rio de forte correnteza que segue numa direção única. Toda vez que eu tento direcionar os meus recursos contra a correnteza, para o passado, eu perco. Eu perco dinheiro, saúde e às vezes casamento. Todas as vezes que eu tento direcionar os recursos para o passado. Fez sentido? Muito bem, muito bem, muito bem. Próxima pergunta. Nem tem como aprofundar muito, tá? Eu tô dando as respostas, mas sabendo que poderia ser aprofundado mais. Até porque a gente não tem nem tempo de eu ficar falando muito, tá? Próxima pergunta, então. A tristeza está consumindo a minha vida. Traumas passados estão presentes. Não consigo focar no agora. O que devo fazer para me curar esses karmas passados? Como é que eu conto para ti? Se o teu passado está afetando o teu presente e, consequentemente, o teu futuro, veja se de repente você não está na tua postura interna igual a moça da pergunta anterior, de estar precisando perdoar o passado,
dá como conta paga. Nossos traumas, nossas dores também precisam ser vistas a partir de um outro ponto de vista. Nós precisamos ser capazes de agradecer por cada experiência que a gente viveu, seja ela boa ou ruim, porque cada experiência moldou você a mulher que você é hoje, moldou você com o conhecimento que você tem hoje. Às vezes as tuas dores, inclusive, moldam os teus propósitos. É uma forma da vida lapidar você para que você depois cumpra o teu destino. E quando você estiver cumprindo o teu destino, a vida vai te dar um sucesso para sinalizar que você está no caminho. Se você não tivesse passado pelas dores, você também não teria o sucesso. O que você precisa fazer então? Muitas vezes, dentro dessa pergunta que você relatou, vem junto do pacote a ansiedade. A ansiedade também é por causa disso, traumas passados que estão afetando o presente. Algo do passado que está batendo na porta e pedindo para ser visto. Então olha para a versão tua que passou por essas dores, que passou por esses traumas, e não olha com pena, olha com gratidão. Porque você, a versão sua do passado, foi muito forte. E graças a ela, hoje, tudo que você construiu, você pode dar esse mérito para ela. Então olha para o teu passado para se despedir. Olha para a tua criança interna, para a tua eu do passado, para agradecer. Imagina que abraça ela, que você integra essa força da tua criança junto contigo agora. E toma uma decisão de deixar algo no passado, pagando o preço pela decisão. Às vezes isso envolve uma decisão prática. Mudar de emprego, mudar de cidade, enfim, né? Sei lá o que você vai precisar fazer na tua vida para ancorar essa decisão interna. Às vezes é preciso fazer algo na prática também. Mas além disso, Emily, eu só poderia te falar algo olhando no campo, através de uma constelação, né? De uma maneira muito mais profunda do que aqui e agora. Perfeito? Muito bem, muito bem. O que significa o sentimento de dor no peito? Pode ser muita coisa, tá, Fabi? Dor no peito, pode ser muita coisa. Então eu não posso dar uma resposta assertiva para essa pergunta, porque realmente é bem abrangente. Depende muito cada caso. Pode ser desde emaranhado, com alguém que teve infarto na tua família. Pode ser angústia que se manifesta através de dor no peito. Às vezes a pessoa tem dificuldade em sentir as emoções. Então as emoções são manifestadas através de dores no corpo. Mas pode ser outras coisas, tá? Não só isso. Teria que olhar no caso a caso. Eu acho que essa pergunta eu ajudo mais não respondendo, tá? Porque se eu responder e não for, eu vou te distanciar da solução. Então é melhor deixar assim por enquanto. Mas se você precisar olhar para isso com mais profundidade, você pode fazer uma constelação, né? Procura um bom profissional, não precisa ser comigo. Mas é importante olhar para essas questões. Próxima pergunta. Ângelo, quando coloca o pai e a mãe como dependente do plano de saúde, também estaria nessa dinâmica? Não se deveria fazer isso? Eu não gosto de trazer muitas regras, tá, de Vanessa? Então vocês vão perceber, quando vocês entram no mundo da constelação, do conhecimento, dos estudos, que tem muitos profissionais que trazem muitas regras, né, práticas, do que pode e o que não pode. Inclusive energia feminina e masculina, enfim, a gente tem muito conteúdo. Mas se a gente vai ler a obra original de Bert Hellinger, que é Filosofia Sistêmica, Constelação Familiar como Filosofia de Vida, é uma linguagem da alma, que puxa muito, inclusive, a psicologia psicanalítica de Jung, Freud e outros filósofos, né, como Nietzsche e vários outros gregos, né, antes deles. Por que eu estou contextualizando isso? Porque não dá para a gente criar uma regra absoluta.
Muito mais importante do que o que você faz na prática é o que tem no teu coração quando você faz a ação. Então, eu me lembrei da Bíblia. Um beijo, a gente tem um arquétipo de algo positivo, algo bom, né? Um beijo no rosto. Mas foi um beijo no rosto que levou Jesus para a cruz. A diferença não é a ação, é o que está no coração de quem faz a ação. Se você coloca eles como dependentes no plano de saúde, porém você continua vendo eles como grandes, e você como filha pequena que recebe bênçãos deles, você não está fora da ordem, você não inverteu os papéis. O mais importante é o teu coração, tá? Respondido? Próxima pergunta. Dor no quadril. Vocês estão querendo aula de psicossomática na live de hoje? Eu entendi certo? Dor no quadril, novamente, teria que olhar no caso a caso, tá? Quando a gente fala de sintoma físico, dor no peito, dor no quadril, sinusite, rinite, que mais? Dor nos pés, dor no joelho. Às vezes, segundo as linhas da psicossomática, inclusive tem várias linhas, né? Às vezes tem muito a ver com aquilo que você precisa fazer. Por exemplo, quando você gripa, muito provavelmente tem um luto não vivido. Quando você gripa muito fácil, né? Muito rápido, muitas vezes. Tem um luto não vivido que você precisa chorar por uma perda do passado, que não foi chorada no momento da perda. Então, às vezes, você estava com tanta raiva de alguém que não chorou quando perdeu. Ou, às vezes, você precisou ajudar nos preparativos do velório e não chorou a perda, não deu tempo. Isso se manifesta, às vezes, somatizando através de um sintoma físico, né? É comum? É comum. Sempre é isso? Claro que não. Por isso que precisa ver no caso a caso. Por isso que eu não posso determinar. Dor no quadril é isso, sinusite é luto não vivido, perdeu alguém, enfim, não dá para generalizar. Então, o que eu diria para ti, de uma maneira geral, assim, dor no quadril, todas as vezes que eu vi, em nenhuma das vezes se repetiu a história. Cada caso foi uma coisa bem diferente do outro, do anterior. Por isso, novamente, não quero te dar uma resposta que te afaste da solução. Mas vou te dar até uma dica, pelo ponto de vista sistêmico, né? O ponto de vista sistêmico não anula os outros pontos de vista. Você ainda assim vai ter que procurar medicina em primeiro lugar, enfim, né? Ver como estão os teus hábitos e aproveita a dor para ser ensinada por ela. Faça da dor um professor, uma professora. O que pode fazer tua vida ficar melhor a partir dos aprendizados que essa dor traz para ti? A dor é como se fosse uma mensageira. Qual é a mensagem que está por trás? Às vezes é uma dor que faz a pessoa criar como hábito exercício físico, boa alimentação e depois vive muito mais anos de vida porque mudou os hábitos graças a algum problema. Que se não tivesse tido aquele problema, viveria a vida inteira sedentário. Então, vamos nos permitir aprender com os desafios. Quais são os aprendizados para ti? Talvez sejam vários, tá? Próxima pergunta. Tenho dificuldade de relacionamento com chefia, um bloqueio muito forte. O que seria? Se o chefe for homem, talvez seja uma transferência, uma sobreposição de contexto, enfim. Se o chefe for homem, provavelmente você transfere a relação com o teu pai para ele. Vou dar um exemplo. Eu sinto que meu pai não me elogiou, não me validou. Estava muito ocupado, viajava muito, tinha muitos irmãos, tinha que disputar a atenção dele. Então eu vou para o mercado de trabalho, para o segundo círculo, com essa dor do primeiro círculo.
Então eu chego lá com o chefe homem e eu inconscientemente transfiro para ele a minha carência em relação a um sentimento que é do pai. Então eu quero que o chefe me elogie, eu quero que o chefe me reconheça, eu quero que ele diga que eu sou bom no que eu faço. Geralmente essa dinâmica envolve você é a que mais trabalha no setor, e aí quem ganha elogio é o coleguinha e não você. Você é a que mais se esforça e quem é promovido é outro coleguinha e não você. É muito comum acontecer isso quando a gente está em transferência, tá? Se a gente espera muito elogio e reconhecimento, a gente está em transferência. É normal gostar de elogio? É normal, é do ser humano. Se é uma necessidade, se torna uma carência, é porque é transferência. Passou do limite do aceitável. Então perceba, e problema com a mãe se transfere para a chefe mulher, né? Geralmente é isso, em 90% dos casos. Veja se faz sentido para ti. Novamente estou resumindo. Próxima pergunta. Sentimento de sentir-se perdida, sem saber se está fazendo certo na vida. O que pode ser? Essa sensação de estar perdido, tem outras pessoas que fizeram essa pergunta também. Tem uma aqui, inclusive, deixa eu ler, que é bem parecida. Estou me sentindo desencaixado no âmbito profissional, familiar e amoroso. Isso também é estar perdido. Me sinto desencaixado no âmbito profissional, amoroso, familiar. Isso acontece quando a gente sai do nosso lugar. O nome constelação familiar, em alemão, eu não vou ousar pronunciar, porque a minha pronúncia em alemão é terrível. Mas seria algo traduzido literalmente do alemão para o português, seria diagramação familiar ou recolocação familiar. Se tornou constelação devido a uma série de traduções, enfim, né? Mas a constelação tem como base: você tem um lugar na vida. Se você assume o teu lugar, você tem força. Se você está no lugar de outra pessoa, você perde força. Quando a gente se sente perdido é porque a gente não está no nosso lugar. Por que a gente não estaria no nosso lugar? Às vezes tem um irmão não nascido. Você acha que é o número 2 e na verdade você é o número 3. E então você se sente perdido. Mesmo que seja inconsciente, mesmo que seja um segredo que você tenha esse irmão não nascido. Porque você sente, o teu coração sabe, mesmo que a tua cabeça não saiba. Então a gente pode estar fora do nosso lugar entre os irmãos. Ou você pode estar cuidando dos teus irmãos como se fosse mãe deles. Está fora do teu lugar. Então você vai se sentir perdido depois no profissional também. Porque você transfere isso para os outros círculos. Ou você está cuidando da tua mãe como se você fosse a mãe dela. Inverteu os papéis. Também vai começar a se sentir perdido. Então perceba primeiro se você ocupa o seu lugar. Se quando você é esposa, você é esposa e não mãe do marido. Se quando você se relaciona com teu filho, você é mãe, você é autoridade. Você não é alguém que fica pedindo permissão. Se quando você está diante do teu pai e da tua mãe, você é pequena, você acata e respeita, ao invés de ficar mandando e dando ordens neles. Então, quando a gente assume o nosso lugar, a gente se sente empoderado. Muitos corações. Será que essas respostas estão fazendo sentido? Bela resposta. Essa bela resposta foi em relação à resposta anterior, né? Você pode passar um exercício que possa representar, encerrar o fim de um ciclo? Eu acho que ao invés de passar um exercício, ou frases de cura, ou meditação, eu vou fazer um convite diferente para ti. Tome uma decisão de assumir com responsabilidade as consequências de todas as suas ações. Uma coisa bem pé no chão. Toda vez que você encerra um ciclo, você vai pagar um preço. Tu está disposta? Então assume com responsabilidade isso.
Se você precisa de um exercício talvez para tangibilizar isso que a gente está conversando, faz um contrato com você mesma no teu coração ou com a vida. Eu estou disposto, no teu caso, eu estou disposta a encerrar esse ciclo e eu aceito pagar as consequências desse encerramento. E depois que você toma essa decisão, você não olha para trás. Assim como a mensagem bíblica, né? A Bíblia traz muitas metáforas de não olhe para trás, não olhe para trás. Depois que você toma uma decisão, você queima a ponte. Às vezes quanto mais tempo a gente demora para tomar uma decisão, maior é a consequência. Se a gente toma decisão rápida, geralmente é muito fácil. Então eu diria para assumir essa postura, tá? Porque o exercício é muito útil, mas mais importante que o exercício é a gente trazer essa postura no nosso coração para que a gente tenha um novo aprendizado a partir disso, não só para esse caso, mas para todas as próximas vezes a partir de hoje que você tenha que encerrar um ciclo. Tá? E então, mas eu vou te dar uma dica. O ciclo só pode ser encerrado se houver respeito pelo que foi vivido. O respeito liberta. Ouça com atenção, o respeito liberta. Ângelo, dê alguns exemplos de dar e receber. O termo correto que eu falo na constelação é dar e tomar, porque receber é passivo, eu espero. Tomar é eu escolho tomar. É tomar porque a gente aprende a tomar com os nossos pais. Mais especificamente, quando você é amamentado. É uma metáfora onde você aprende para depois tomar bênçãos da vida também. E é uma ação ativa, o tomar. Se você reclama daquilo que você ganha, você não está tomando. Se você põe defeito, por exemplo, teu marido vai lavar a louça. Talvez não seja o melhor lavador de louça que existe naquela casa ou naquele bairro. E aí vai deixar as louças com detergente. E aí você é virginiana de repente. E aí você vai botar defeito no trabalho dele, você não tomou. Mesmo que ele tenha feito com amor, você não tomou. E quando a gente doa, quando a gente dá, é o que você acha que o outro precisa ou é o que o outro precisa de fato? Reflita. Nosso tempo está acabando, eu não posso ficar respondendo muito. Faz o seguinte, essa resposta ficou incompleta. Quarta que vem, às 8 da noite, nossa tradicional e sagrada live. Faz de novo essa pergunta que a minha resposta será diferente e eu vou continuar. Pode ser? Temos esse combinado? Pessoal falando muito sentido. A Luzia, aluna da pós, né? Da pós-graduação em constelação familiar, que a gente tá com a primeira turma em andamento. Inclusive a segunda turma vai abrir em dezembro, tá? Para começar em janeiro. Parabéns, Ângelo. Essa dinâmica de responder as perguntas é maravilhosa. Ajuda muitas pessoas e nos dá muito conhecimento. Maravilhoso. Grato por esse lindo presente. É verdade, Luzia. Tem muitas pessoas que não podem estar nos grupos presenciais. Tem muitas pessoas que não podem estar no curso porque são de longe, porque estão passando por uma dificuldade financeira, não sei. E a live é uma maneira de nos aproximar para que a pessoa possa ser ajudada mesmo assim. Tem a limitação de ser online, então vai ser mais superficial? Tem, mas a gente é grato por ter essa ferramenta, por ter essa possibilidade. E hoje tivemos quase 100 pessoas aqui, né? Então, olha que legal, quase 100 pessoas reunidas. Imagina essas 100 pessoas presencialmente, quanta gente seria. Como é lindo pensar que a gente pode contribuir, às vezes com uma palavra que vai tocar o coração de alguém,
Às vezes não é nem de quem fez a pergunta, às vezes é do outro que está lá só ouvindo. E isso tem o poder de repente ajudar, mudar algo. Isso é muito legal, né? Então, por isso que eu peço, né, para compartilhar também as lives, né? Essa live, por exemplo, com mais pessoas, porque isso motiva a gente que está aqui num lugar de doador, né, de um conteúdo gratuito, ao mesmo tempo que a pessoa que foi beneficiada fica grata a quem encaminhou, fica grata a quem pôde ser a ponte. É muito bonito isso. A vida nos toma a serviço e às vezes é através de nós que a vida transmite uma mensagem para alguém. Às vezes uma pessoa rezou a Deus por uma resposta, mas ela não vai ouvir na hora a resposta. Vai ser alguém que vai falar essa resposta para ela. Alguém que não sabe que ela pediu por essa resposta. Nós somos tomados a serviço, por isso é muito, muito legal, a gente fica muito grato por isso. Parabéns, Ângelo, pelas belas lições de vida. Obrigado, Fabi. Quem será virginiano aqui? Mari, eu fui pego, eu sou virginiano, tá? Jaguarona. Me dedurou na frente de todo mundo. É o virginiano, né? Perfeccionista. A Sol, parabéns por essa live maravilhosa. Muito obrigado, Sol. Inclusive tenho que te visitar lá na loja. Faz tempo que eu não vou. Marloiva, muito profundo, gratidão. Nilce, gratidão. Grata, gratidão, gratidão, gratidão. Angelo, cada palavra proferida fez muito sentido, como é bom te ouvir. Muito obrigado, Simone. Bom que você está presente. Me abriu um olhar de curar o bruxismo. Fantástico, fantástico, Eliane. Divanice colocou, não tem nada de superficial, é maravilhoso. Que bom, né? Que bom que a gente consegue ajudar e não ser superficial, como você disse na live. E, na verdade, eu disse que é superficial porque eu estou comparando com o curso, né? Comparando com o grupo presencial. Mas tu tem razão, não é superficial, é muito importante. Esse conhecimento tem o poder de transformar. Transformou a minha vida. Pode transformar de vocês também. Gratidão, Ângelo, muito profunda as tuas palavras. Fez muito sentido. Também sou virginiana. Estou entendendo que estou sendo mãe do meu marido, do meu pai e da minha mãe. Ai, ai, ai. Uma doadora compulsiva. Vamos exorcizar o espírito de doadora do teu coração para que você aprenda a receber também. Para que você aprenda a ser cuidada, a ser amada. Para que você aprenda a relaxar e a deixar a vida fluir. Combinado? Gratidão, Mari. Gratidão por esse virginiano que entrega tanto a todos nós. Gratidão, amei. Muita gratidão. Tem várias perguntas aqui que eu não respondi. Pessoal, eu fui dar uma olhada nas perguntas aqui da caixinha. Tem mais perguntas, tá? Porém, a gente não tem tempo. Eu não consigo prolongar a live hoje para responder vocês. Eu vou deixar anotado. Quarta-feira que vem a gente faz... Eu respondo essas perguntas. Quarta-feira às 8 da noite. Conto com a ajuda de vocês para essa live chegar a mais pessoas também. Vou deixar gravado. Vocês podem encaminhar para alguém que vocês sabem que precisa ouvir, tá? E é isso. Eu não tenho convite nenhum hoje. Na verdade, essa live é apenas para contribuir com a vida de vocês. Fiquem à vontade também para nos chamar e para estar conosco sempre. Valeu, tudo de bom para cada um de vocês e muito sucesso. Até a quarta que vem.